Se você tem acompanhado os programas Lições da Bíblia, iniciamos com Daniel capítulo 2, onde vimos ali uma grande estátua simbolizando os diversos reinos universais, culminando aí com a divisão dos países da Europa e esperando somente a vinda de Jesus através de uma pedra. Posteriormente, em Daniel capítulo 7, nós vimos aquela visão com 7 animais incríveis, diferentes, cada um representando também um império mundial, obviamente correspondendo com a estátua de Daniel, de capítulo 2. Só que aí houve alguma coisa a mais, aparece um chifre pequeno que derruba 3, e é justamente o período em que a igreja cristã medieval dominou sobre a terra. Um período que já estava predito na profecia bíblica de 1260 anos, ou dias proféticos. E agora estamos no período do tempo do fim, o período do julgamento, do juízo propriamente dito. Daniel 8, vimos aí uma outra profecia onde Daniel viu os animais do santuário. Um carneiro simbolizando a Medo-Pérsia, a Grécia simbolizada aqui por este bode, e um chifre pequeno, um período de Roma, tanto na sua fase pagã, como na fase de Roma papal. E finalmente o santuário lá no céu, também correspondente com as outras profecias. São as mesmas profecias, ou o mesmo tempo, profecias diferentes, o mesmo tempo, mostrando alguns detalhes a mais. Culminando agora com a purificação do santuário. Aparece aqui um tempo específico, Daniel 8, onde dizia assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, agora nós vemos Daniel, em Daniel 9, já 12 anos depois, começando a querer saber, olha, afinal de contas, o que quer essas 2.300 tardes e manhãs? Vamos estudar isso hoje. Muito bem. Professor João Antônio, Daniel capítulo 8 encerra com o profeta espantado com o que ele viu. Afinal de contas, agora em Daniel 9 passa-se 12 anos. Ele ficou espantado todo esse tempo, afinal de contas, o que espantava o profeta Daniel? É exatamente um assunto no capítulo 8 que não foi muito bem explicado aqui. Então, quando ele termina, ele diz, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, ele ficou todo esse tempo com isso na cabeça, sem compreender, mas sem esquecer aquilo que havia sido mostrado para ele no capítulo 8. Então, faltava algo, e esse algo nós vamos encontrar no capítulo 9. Então, eu percebo que no capítulo 8 o anjo deixou muito bem explicado quem era o carneiro, porque ele menciona o reino. A Grécia, com uma antecipação tremenda, ele fala que a Grécia vai ser, né? Dá alguns detalhes, por exemplo, o chifre vai ser o primeiro rei, depois divide em 4, serão 4 reinos ali que vão dominar aquilo tudo. Depois, até mesmo essa ponta que cresce, dá a impressão que Daniel entendeu. E ele fica preocupado só com o período de data, não é, Rogério? Esse período de data, ele podia criar uma situação nova para Daniel. Porque Daniel estava embasado bem firme numa profecia, em que ele vivia esse momento praticamente de cumprimento dessa profecia. Então, quando ele percebeu que talvez não fosse exatamente o que ele esperava, um cumprimento para aquele momento, e pudesse, quem sabe, esse período de anos ser muito maior do que ele imaginava, isso deu, sem dúvida alguma, muita angústia para ele, né? Agora, professor, eu me lembro o seguinte, nós temos nessa época praticamente 3 profetas contemporâneos aí, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E a gente leva a crer que no ano 605, quando Daniel foi lá para a Babilônia, ou ele levou algum escrito de Jeremias, ou alguém levou para ele esse escrito depois em algum ponto da história, em algumas daquelas invasões. Porque ele estudava aquelas profecias. E Jeremias também tinha uma profecia que falava de um determinado tempo destinado ao povo de Israel, não é verdade? Exatamente. Então, como Daniel teve acesso a isso, nós não sabemos, mas o fato é que ele estava estudando o rolo ali, ou as profecias de Jeremias. Então, isso aqui nos diz alguma coisa acerca de Daniel. Embora fosse um profeta de Deus,
ele se dedicava a estudar a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é bastante interessante, é importante destacar isso. Um profeta que estuda a palavra do Senhor. E interessante que ele diz que entendeu ali as profecias, porque falava de um período específico de 70 anos. Esses 70 anos dava a entender para ele que seria o tempo que o povo de Deus estaria preso ali na Babilônia, não é isso, Rogério? Esse período mostrava provavelmente o tempo que o povo de Deus estaria sob o poderio de Babilônia, sem poder voltar à sua antiga nação, Jerusalém, reconstruir e principalmente retomar a sua atividade de adoração aberta a Deus no seu templo. E Daniel aqui, ele vivia um momento assim importantíssimo, porque pelos cálculos, ele estava praticamente há 4, 5 anos apenas, quem sabe, o começo do cumprimento dessa profecia. E isso causava uma expectativa maravilhosa. Um moço que chegou ali como escravo, com 17, 18 anos de idade, teve o seu nome mudado, cultura nova, enfim, inúmeras funções. Agora um senhor já de idade, vendo-se cumprir aquilo que um profeta, como disse o pastor, perfeito, né? Ele era um profeta, mas ele não se considerava como tal e ia à palavra para estudar, para aprender, para desenvolver. Daniel mostra aqui uma humildade muito grande e uma dependência da revelação divina muito grande. Ele sabia que isso estava por acontecer e isso deixava excitado, motivado, um desejo de viver e desejo de ver a profecia se realizar, como nós mais ou menos estamos vivendo esse momento em que muitas coisas acontecerão. Então isso me leva a crer que existem profecias para determinados tempos. Essa profecia que estava para se cumprir na época dele era a profecia que ele bebia, né? Como hoje nós estamos estudando o livro de Daniel, porque nós estamos num período que o livro foi aberto, né? Então, profecia para o nosso tempo. E veja que a revelação e mesmo a compreensão, ela é progressiva. Porque se Daniel chegou na Babilônia em 605, na primeira leva de cativos, sim, agora aqui nós estamos no primeiro ano de Dario, já é 539, já se passaram 66 anos. Então, Daniel, seguramente, ele já havia lido essa profecia de Jeremias. Mas agora ele está refletindo, considerando sobre a profecia, e ele está chegando à conclusão de que esse período está a ponto de se cumprir. Exatamente. Então não é que Daniel, por ser profeta, ele já entende tudo desde o começo, ele tem que se aplicar para compreender. E o mesmo Espírito que acompanhou a dádiva, a entrega desta profecia de Jeremias, agora acompanhava Daniel para compreender e interpretar corretamente aquilo que Jeremias havia escrito. Bom, isso deve ser assim uma motivação para nós que queremos compreender as profecias da Bíblia, ao fazermos como Daniel fez. A gente percebe, por exemplo, que o livro de Daniel é um livro que agora se abriu, o capítulo 12 fala a respeito disso. O conhecimento do livro iria aumentar tremendamente, mas só os sábios entenderiam. E os sábios são aqueles que buscam a sabedoria da fonte, a sabedoria vinda de Deus. Bom, quando a gente está preocupado com alguma coisa, em compreender alguma coisa da palavra de Deus, o que a gente tem que fazer? Bom, acima de tudo, orar, né? E o texto bíblico aqui diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Ou seja, isso é válido hoje ainda, né, Rogério? Totalmente válido. O que nós vemos no capítulo 9 aqui do livro de Daniel é uma aula maravilhosa, uma lição maravilhosa de como um filho de Deus tem as suas orações respondidas pelo seu Pai. E nós vimos aqui uma situação que eu acho muito interessante, Jonathan, um aspecto aqui. O capítulo 8, ele termina com uma postura de Daniel firme. Ele diz o seguinte, que ele ficou enfraquecido e depois enfermo por alguns dias. Depois daquela profecia do capítulo 8, exato, ele se abateu. Mas então, ele se levantou e tratou dos negócios do rei. E diz aqui claramente que ele procurava entender, mas ele se espantava com a visão e não havia quem a entendesse. A postura dele foi a postura de um homem equilibrado. Ao mesmo tempo que ele sentiu o baque
daquela visão e a necessidade de compreendê-la, ele se pôs, continuou a tocar a sua vida em frente, os seus negócios, foi responsável, mas em momento algum se desconectou de Deus no sentido, Senhor, preciso saber. Conversava com outros, mas também não entendiam. Então, nesse processo da sua vida, do seu cotidiano, ele buscava a Deus, orando, ampliando o seu relacionamento com Ele e esperando o momento da resposta, confiança na resposta. Estamos aqui agora no capítulo 9 de Daniel, onde aparece uma oração fantástica, né? Ele conta a oração dele, mas ele começa dizendo o seguinte no verso 5 de Daniel 9. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. E assim ele vai confessando o pecado mesmo. Mas, pastor, Daniel parece um santo homem, eu não vi no livro de Daniel nada contra ele. E Ezequiel, inclusive, menciona ele numa galeria assim, muito seleta de pessoas que estarão no céu. Né? Ezequiel é suspeito porque era da mesma turma, mas eu tenho um testemunho aqui muito importante dos inimigos de Daniel. Está no capítulo 6, né, no versículo 5. Estes inimigos de Daniel aqui estavam procurando alguma coisa para acusar a Daniel. Então, nós diríamos que eles quebraram o sigilo fiscal, bancário, telefônico e invadiram lá o computador de Daniel para ver se ele não tinha entrado em algum site aí não muito, né, confiável na internet e tal. E chegaram a uma conclusão, versículo 5, capítulo 6. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, eles tinham convicção, eles tinham confiança na fidelidade de Daniel a Deus. E que qualquer coisa que eles armassem contra Daniel, que motivasse ou que obrigasse Daniel a se mostrar infiel a Deus, então aí seria o ponto para pegar a Daniel. Então, professor Rogério, afinal de contas, por que ele está orando, pedindo perdão pelos pecados do povo, se incluindo entre o povo? Olha, Jonathan, eu acredito o seguinte, aqui nós temos que olhar Daniel como uma figura que eu acho que ele não se via. Eu o vejo assim, lendo esse capítulo. Não havia mais o templo, não havia mais intercessor, não havia mais sacerdote pelo povo. Sim. Como no momento em que o sacerdote fazia expiação dos pecados uma vez por ano pelo povo inteiro, por si, pelo povo inteiro. Eu vejo aqui, quando eu leio essa oração, percebo essa oração, eu vejo Daniel expressando, acima de tudo, a ação de um sacerdote, em que assume o pecado do povo, ele intercede pelo povo, mas ele não se exclui de ser parte desse povo. Eu achei interessante no versículo que você leu, o versículo 5, Sim. Eu gosto de ler esse versículo ao contrário, Jonathan. Não sei se você percebeu esse detalhe aqui, ó. Se você ler esse versículo ao contrário, você vai perceber exatamente a sequência que leva ao pecado. Daniel, ele, talvez como um hebreu, um judeu, ele tinha um pensamento contrário, né? Pensava de uma forma inversa. Né? Se você ler aqui no versículo 5, você vai perceber o seguinte, que o último passo desse versículo nós podemos colocar como primeiro. Veja, primeiro, para chegarmos ao pecado, a primeira coisa que acontece é o seguinte, apartamo-nos dos mandamentos de Deus e dos seus juízos. Depois que fazemos isso, nos tornamos o quê? Rebeldes. E depois que nos tornamos rebeldes, nós procedemos impiamente. A ação perversa. E quando agimos impiamente, cometemos iniquidade. E isso nos leva à definição, pecadores, cometemos o pecado. Daniel viu essa sequência, percebeu essa ação e nesse momento ele não esconde nenhum dos passos que levaram a nação à derrocada. Ele vai firme e posiciona, Senhor, está tudo aqui. Então aí ele abre a condição do povo, não se eximindo. Agora, aí ele começa a pedir perdão pelo povo, misericórdia, é uma oração muito bonita, né? É a última oração que nós encontramos no livro de Daniel e isso aqui é uma oração inspirada, se nós queremos
aprender a orar, devemos ler as orações inspiradas pelo Espírito de Deus. E aqui nós temos uma oração inspirada. Mas a sua pergunta, essa identificação de Daniel. Daniel poderia muito bem ter se situado numa posição, vai ser, isso não tem que ver comigo. Eu não sou um pecador desse jeito. Finalmente, nós temos o testemunho do próprio anjo que chega e diz aqui, o capítulo 10, verso 19, diz, não temas, sou um homem muito amado. Sim. Então, Daniel era muito amado pelo céu. Então, ele poderia, então, farisaicamente, situar-se aqui numa condição de que eu não tenho que ver com esses pecados, mas eu estou aqui dando uma colher de chá para esse povo rebelde e fazendo essa intercessão. Então, ele se identifica com o seu povo. E a gente vê, inclusive, que pela idade avançada dele, ele possivelmente não retornou a Jerusalém, mas ele fazia questão de que aqueles que pudessem retornassem, né? Era o sonho dele. Exatamente. E outra coisa que nós podemos destacar aqui nesta oração de Daniel é que, antes aqui no versículo 3, quando diz que ele se voltou para buscar o Senhor com orações súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, Daniel, apesar de idoso, ele ainda se cobre de cinza, se veste de saco, para demonstrar exteriormente aquilo que estava dentro dele. Então, a sua humildade diante de Deus, reconhecendo que, diante desta situação toda, do problema que afetava o povo, do pecado do povo, e ele se incluindo aqui, ele se voltava para a misericórdia de Deus para resolver a situação. E isso aqui precedeu a revelação que ele vai receber nesse capítulo. Inclusive, aqui nós vamos ver, já aqui no capítulo 9, no verso 20, diz assim, falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, lançava a minha súplica perante a face do Senhor, quando de repente aconteceu alguma coisa. E aí chega, de novo, o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel foi o mesmo que apareceu no capítulo 8, não é isso? Exatamente, alguns anos atrás, né, João? E agora, esse anjo fala uma coisa tremenda. Ele disse exatamente o que o pastor falou. Falou, no princípio das suas súplicas, eu fico pensando, pastor, isso aqui no princípio das suas súplicas, é no começo dessa oração, é no começo lá dos 12 anos. Aparentemente é que no capítulo 9 mesmo, né? Então esse anjo voou rápido para Chuchu, né? Nós não sabemos exatamente onde está o trono de Deus, mas seja onde for, milhares de anos-luz, ele teve que voar de uma maneira incrivelmente desconhecida e rápida para chegar aqui. Exatamente. São questão de segundos, ele já estava. Como isso opera, nós não sabemos. Esse é um mistério que ainda não foi revelado. Exatamente. Mas, se alguém quiser saber a solução para esse mistério, não é difícil. Assim como o anjo garantiu a Daniel que ele vai estar nos últimos dias, no final de sua vida no céu, nós também podemos estar e então podemos saber dessas coisas. Bom, agora... essa mesma velocidade. Exatamente. Agora vem então a ordem para ele, para Gabriel dar a entender a Daniel a visão. Que parte da visão? Porque parece que o anjo explicou tudo na visão anterior. Sobrou apenas uma parte, não é isso? Exatamente. Nós temos aqui no capítulo 8 de Daniel dois termos. Em português aparece apenas visão. Mas em hebraico, que foi escrito no capítulo 8, nós temos dois termos distintos. Um é a visão razão, que é a visão simbólica, que inicia lá com o carneiro, bode e tudo mais. Aquela primeira parte da visão. Exatamente. E depois nós temos a outra visão, que é a maré. A maré é uma visão como uma aparição, que começa aqui no versículo 3 do capítulo 8, quando um santo fala com outro. Então é a aparição de um ser celestial. E como é que eu sei que é isso daqui? Você vai no versículo 26, no mesmo capítulo 8, diz assim, a visão da tarde e da manhã é verdadeira. A visão aqui é maré. Maré. Então, a maré da tarde e da manhã. Ora, a maré da tarde e da manhã é Daniel 8,14. E aqui no capítulo 9, verso 23, diz assim, eu saí... no princípio das tuas súplicas? Eu saí para declarar, considera, pois, a coisa e entende a visão. A visão aqui é maré. Então, nós temos no verso 23 a maré, entende a maré,
No capítulo 8, verso 23, a visão da maré da tarde e da manhã, e 8:14, 2.300 tardes e manhãs. Então, este é o ponto que ficou sem explicação no capítulo 8. E agora o anjo volta para explicar a Daniel este aspecto. E veja, Sim. a visão do capítulo 8 tem que ver com o tempo. Aqui no capítulo 9 tem que ver com o tempo. Ou seja, então Daniel 8 e Daniel 9, a gente tem que estudar em conjunto. Exatamente. Para a compreensão das 2.300 tardes e manhãs, nós precisamos vincular com o capítulo 9, porque aqui está o ponto de partida para a compreensão das 2.300 tardes e manhãs. Agora, eu me lembro de dois textos que eu gostaria de ler. Um está em Isaías, capítulo 46, verso 9, onde Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Daniel ouviu essas profecias e percebeu que Deus estava ali falando o que iria acontecer no futuro. E agora, já praticamente 60 anos depois, ele poderia com certeza ler Isaías 42, verso 9, onde diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. A gente percebe, Rogério, que Daniel tinha uma confiança tremenda naquilo que Deus falava, né? Ele tinha uma confiança tremenda no que Deus falava, Jonathan, e é impressionante que ele confirmava isso, confiando de maneira especial nos profetas que Deus enviava. Eu acho interessante o aspecto de Daniel, porque ele era um profeta, mas ele não se colocava como tal. E na oração aqui, no capítulo 9, versículo 6, continuando o que ele vem falando na oração, ele diz: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. E é por isso, exatamente por isso, que em teu nome, esses profetas falaram, né? E é exatamente por isso que o povo veio caindo. E no verso 10 ele afirma aqui, categoricamente, que Deus, ele enviou os seus servos, os profetas, e enviou com as suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Ele confirma isso, as leis, as orientações foram dadas por eles. Essa certeza, essa convicção maravilhosa na palavra de Deus e nos agentes que revelam a palavra de Deus, sem dúvida alguma faziam toda a diferença na vida de Daniel. É aquele texto da Bíblia: crede em seus profetas e prosperareis. Né? Esse é o texto de 2 Crônicas 20:20, menciona também: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E depois vem: crede nos seus profetas e prosperareis. Me parece que aqui aparece a palavra Deus. É logo no começo aí, professor? Exatamente. Daniel se dirige agora a Deus e utiliza aqui 3 palavras diferentes: Jeová, El e Adonai, e que envolve aqui o Deus do concerto, é o Deus autoexistente, também o Deus poderoso e Deus como Senhor. Então Daniel tinha, e exatamente ele confiava nesse Deus, porque ele conhecia esse Deus, conhecia esse Deus sob todos os aspectos. Por isso ele se dirige a Deus não como igual, mas com todo o respeito e tudo mais, mas sabendo que neste Deus ele poderia encontrar tudo aquilo de que ele necessitava para esse momento crítico que ele estava vivendo e a nação também estava vivendo. É impressionante, né? Uma outra coisa que eu noto aqui na oração, ele começa a mencionar certos atos de Deus do passado, que confirmavam que Deus podia fazer de novo esses atos agora no povo, que tanto tempo exilado longe de casa. Jonathan, algo interessante, nós percebemos o seguinte: às vezes nós falamos, essas coisas só aconteciam no passado. Daniel podia dizer isso também. Coisas só aconteceram no passado, parece que agora nada acontece, parece que agora não é como antigamente. Eles falavam dessa maneira, em outros pontos da Bíblia tem essas expressões. No entanto, quando ele olhava para o passado, ele tinha certeza do presente e do futuro. Deus estava conduzindo. Eu acho interessante porque Daniel, ele colocou uma questão bem básica. Ele entendia exatamente aonde estava o problema. Aqui no versículo 18, mais para o final, diz assim: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas
em tuas muitas misericórdias. Misericórdias, quais misericórdias? As misericórdias de toda a história do povo de Israel, que foi tirado como escravos, né, do Egito, estavam escravizados agora, ou estavam sob jugo de uma nação dominadora, mas que durante toda a história Deus foi mostrando amor, misericórdia, não por causa do bem que eles tinham, ou se tinham algum bem, mas por causa das bênçãos e do amor de Deus. E essa certeza trazia uma outra convicção na oração dele. No versículo 19 diz assim: o Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e opera. Eu separei aqui, eu achei tão interessante essa sequência, porque diz aqui uma coisa muito importante. O que quer dizer ouve? Ele ouve o quê? Ele ouve a oração. Nós podemos ter certeza que Deus ouve a nossa oração. Outra coisa importante que aqui quer dizer, Ele perdoa. Por que Ele perdoa? Porque Ele nos dá de graça esse perdão. A sua graça superabunda na nossa vida. Ela é maior do que tudo que nós podemos imaginar. Mas depois que Ele ouve a nossa oração e que Ele nos dá a graça, Ele atende. E isso é aceitação. E somos aceitos por Deus. Como um pai atende um filho porque o aceita, Deus também atende a nós porque nos aceita. E por fim, opera, mostra o poder de Deus. O poder de Deus é a última manifestação disso. Eu acredito o seguinte, Jonathan, Deus está ouvindo todos esses anos de súplica do seu povo, principalmente agora nessa oração dada aqui no capítulo 9. Deus já tinha ouvido, Deus já tinha estendido a sua graça, Deus já estava dizendo aceito e agora bastava alguns poucos anos e Ele operaria com poder magnífico a libertação do povo. Eu gostaria também de destacar aqui uns 2 pontos. Daniel estava orando, digamos, com a Bíblia aberta. Isso é um aspecto. Então nós podemos hoje fazer a mesma coisa, orar com a Bíblia aberta e reclamar de Deus as promessas que Ele tem na sua palavra. Esse é um ponto. O segundo ponto é que Daniel, ele não estava orando num vazio existencial histórico. Daniel estava orando dentro de um contexto histórico bastante específico. Ele estava buscando compreensão e também o cumprimento da profecia para o seu povo. Traduzindo isso para nós hoje, para o povo de Deus no presente, nós devemos orar com a Bíblia aberta, nós não devemos orar simplesmente pensando que aquilo que aconteceu no passado, só aconteceu no passado, não pode se repetir hoje. Nós podemos lembrar das maravilhas operadas por Deus no passado em favor do seu povo, em favor da sua igreja, e suplicar de Deus que também Ele haja desta mesma forma. E outra coisa, Daniel não se pôs a criticar as pessoas do passado que pecaram. Ele se identificou com esses pecados, mas ele não lançou nenhuma pedra, ele não atirou nenhuma pedra nos reis, nos príncipes, no povo, que não ouviu os profetas, que transgrediu as leis e que isso e que mais aquilo. Daniel não criticou, Daniel se pôs a orar. Daniel se pôs a esperar na misericórdia de Deus. Hoje, quem sabe, muitas coisas poderiam ser muito melhores se nós, em vez de atirarmos pedras, nos puséssemos também a orar pelas pessoas que necessitam da nossa oração intercessória. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas o que mais, professor Rogério, o senhor gostaria de destacar nessa parte da oração de Daniel, no estudo que fizemos hoje, e a sua mensagem para o amigo da Novo Tempo? Bem, eu me senti fortalecido com esse capítulo 9. Eu amo profecias, acho interessantíssimo as datas, os eventos, os reinos. Mas quando nós olhamos esse texto maravilhoso dessa oração, essa oração ela é reveladora. Como disse o pastor no começo, ela é inspirada. Tanto o nosso querer quanto o nosso efetuar é obra do nosso Senhor. Quando vamos a Ele de forma débil, mesmo que vacilante, com uma fé muito pequena, mas vamos até Ele. Quando o procuramos, certamente Ele nos fortalece. Essa oração, ela reflete anos de relacionamento com Deus. E nós podemos perceber, certamente nós podemos perceber, quando uma pessoa ela tem esse relacionamento com Deus,
apesar de não se excluir, não se colocar como uma santa, né, imperfeita, sem pecados nesse sentido, né, o santo nesse sentido, ele se coloca completamente na mão desse Deus e esse Deus opera transformação, capacitando até para que a sua oração seja ouvida de maneira feliz pelo céu. Eu fico imaginando aqui, diz que o Espírito Santo se expressa com gemidos inigualáveis, né, impossíveis de serem entendidos. As nossas orações, né, são colocadas por ele. Eu fico imaginando como o Espírito Santo deve ter levado essa oração de Daniel ao trono de Deus. Acho que com um grande sorriso, né, uma grande disposição de fazer com que o braço de Deus se movesse em favor daquele servo e daquele povo que agora ele representava. Então nós podemos ter a certeza de que, mesmo começando de maneira frágil, mas com o relacionamento com Deus, certamente nós podemos alcançar o mesmo estado de confiança e certeza que Daniel tinha. Professor João Antônio, o que mais o senhor teria a dizer sobre o capítulo 9 de Daniel e a sua mensagem final aos amigos da Novo Tempo? Bem, Daniel, toda a sua oração não era em favor dele, do seu povo, simplesmente. Em primeiro lugar, Daniel tinha em vista o nome de Deus, a glória de Deus. Ele disse: a cidade, o teu povo é chamado pelo teu nome. Então, Daniel queria que o nome de Deus fosse vindicado através do seu povo, que o nome de Deus fosse exaltado, reconhecido. Então, nas nossas orações, nós também devemos ter em vista a glória de Deus e não simplesmente o nosso bem-estar, Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo, não sei o quê. Então, a glória de Deus deve estar em vista. Agora veja, Daniel, ele estava estudando há 70 semanas, porque ele queria uma solução para a questão da cidade amada, Jerusalém, que estava em ruínas, e o templo que estava em ruínas. E Deus lhe deu uma segurança que transcendia e ia muito mais além, porque se relacionava aqui com as 2.300 tardes e manhãs, e nestas 2.300 tardes e manhãs está envolvida também uma restauração, a purificação do santuário, só que do santuário celestial, e aqui também é uma Jerusalém, só que é a Nova Jerusalém, porque quando se termina esse processo de purificação do santuário celestial, então a Nova Jerusalém descerá dos céus para o seu povo, que está expectante, esperando.